Bom, então, mais uma vez, com o Fábio. Fábio, oficialmente, essa é a aula número 5, professor. 5. Então, seria a metade, né, do que nós chamaríamos da mentoria básica. Né, Fábio? Tem 10 aulas. Mas você fez a aquisição das 30 semanas, né? Exato. Então, na verdade, o Fábio vai participar com a gente até novembro, né? Então, a ideia, pessoal, é você entender o que acontece com a leitura dinâmica. Então, para que os novatos entendam e quem ainda não faz, tá, Fábio? Eu vou aproveitar o teu case aqui. Certo. Então, você fez o teste, né? E nós utilizamos o texto Bíblia Sagrada. Então, o primeiro texto foi Bíblia Sagrada. Certo. A gente conseguiu, no primeiro, 235 ppm com 51% de compreensão. Então, 235 já é um excelente resultado, né? Então, leitura dinâmica é quando passa de 400, 235 está na média alta. As pessoas leem entre 150 e 250 palavras. Então, você bateu isso com 51%. O normal é de 15 a 25. Certo. Então, estamos aí na 20ª temporada. Você tem uma ideia, somente umas 15 pessoas conseguiram, né, acima de 50%, né? Tá, e aí você praticou, né, nós treinamos vários exercícios para aumentar a compreensão e também a velocidade. Campo visual, percepção, ritmização com metrônomo, respiração e hiperventilação, né? Ou seja, a ampliação do campo visual, etc. Tá, então, no segundo teste, você já evoluiu bem. Deu quanto? Deu 510, texto alimentação, 510 ppm com 80% de compreensão. 510 com 80. Então, já dobrou a velocidade, já atingiu a margem da leitura dinâmica. Leitura dinâmica tem que ter pelo menos 50%, com pelo menos aí, né, os 400 ppm. Tá? Então, passou para 500 e já atingiu 80. Tá? Então, 70% a gente já chama de leitura fotográfica. Tá? Mas aí tem que bater 1000. Aí a gente fez um terceiro teste. Tá, no terceiro, o texto cérebro humano, 764 ppm com 82% de compreensão. Quase 800, né? Quase 800. Quase 800 com 85%. Então, a compreensão aumentou. Esse foi o terceiro e a gente fez o quarto hoje, professor. Ainda tem mais um, né? Tem mais um. Aí que deu quanto? Trabalho em equipe, 798 ppm com 85% de compreensão. Ok, então esse aumentou um pouco a compreensão, né? Claro que não tem como tirar mais de 10, né? Sim. Mas nesse último teste, deu para perceber que dava para ter tirado 10, né? Dá para tirar 10, mas a gente fica nervoso na hora que a gente ouve a palavra prova. Mas para quem está em casa e no grupo entenderem, né, triplicou a velocidade e a compreensão, não vou dizer que triplicou, porque não tem como triplicar, né, mas ficou numa compreensão que era boa, uma compreensão excelente. E uma outra coisa, o discernimento do texto é outro, né? Sim. Então, assim, a maneira como você faz o diálogo do texto, o outro não, é quase que sorte, né, no teste inicial. A pessoa vai acertando quase que no chute. Vai acertando, né? Muita adrenalina, uma coisa ou outra que você capta. É uma outra coisa solta, né? Esse já tem uma construção, ele tem uma construção na mente, porque o que eu vejo do curso é que ele também nos ensina como pensar, né? Então, a gente passa a construir e para memorizar é mais fácil, até para longo prazo. Aliás, para longo prazo é muito mais fácil. Porque você está fazendo a mentoria de memorização também. Também. Então, bacana, Fábio. Você fechou hoje, né, com a avaliação e a posterior evolução que nós faremos agora, né, no seu exercício. Então, Sim. O que nós vamos treinar agora? Nós vamos treinar todas as ferramentas, né, vistas até o momento. Então, você treinou palavras. Então, lá no palavras, qual era a finalidade?
ampliar o campo visual, automatizar, ritmizar, a compreensão da palavra por toda, não dividir mais em Isso. Então, sílabas. quando a gente está cru de tudo, né? A Certo. gente pega lá monossílabas, De é isso? sílabas, depois. Depois de sílabas, depois trissílabas, até treinar com polissílabas, não é isso? Exato. É o Palavras 10. A gente usa o metrônomo, cada toque uma linha, esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. Vai. Aqui a gente treina principalmente a ritmização, ou seja, a gente aprende a usar o metrônomo, Certo. tá? Aprende a usar o aplicativo, né, para poder treinar nas horas vagas. A gente consegue também treinar a velocidade. Tá? Em que momento a gente treina a velocidade? Quando a gente aumenta o toque do metrônomo, né? Você vai se acostumando com o toque inicial e vai ganhando não só ritmo, o ritmo é fazer dentro do toque. Velocidade é quando eu aumento a velocidade do toque. Tá? E também a gente aprendeu a enxergar palavras inteiras. Então, uma percepção integral, né? E abandonando a leitura silábica, né? E também educando a voz mental no sentido de você estar percebendo a palavra numa velocidade acima da voz. A voz humana ela vai até 130 palavras no máximo, se você ler rápido. É fácil medir isso, é só você ler um texto em voz alta durante 1 minuto e depois contar. Tá? Então, a leitura em voz alta chega em 130, você já lia 250. Então, quer dizer que a metade das palavras que você viu não teve pronúncia. Provavelmente, artigos, conjunções, preposições, a gente consegue passar o olho sem ter que estar falando. Então, o cérebro ele prioriza mais as classes gramaticais, né, com palavras trissílabas, pelo menos. Então, no caso, preposição não, substantivos, né, verbos, adjetivos, esses ficam mais em ênfase, né? Certo, professor. Tá, e aí você pegou, treinou duplas para Duplas aumentar o polares. campo visual, treinou sequência para aumentar a Sequência. compreensão e Exato. treinou o bloco texto, né? Bloco texto. O Sim. bloco texto para treinar a retenção. É. Então, essa semana você vai treinar a apostila toda. Ok, professor. Então, você vai fazer, incluindo os dois que nós não fizemos, porque não era necessário. O números e palavras em números. Então, é bem simples. Você vai pegar o primeiro exercíciozinho e vai, respira, direita, esquerda, vira, zigue-zague, vira, esquerda, direita, vira, direita, esquerda, direita, e vira. Você vai trocando. Você vai Certo. treinar da folha 1, né, até o último exercício, né, da apostila, que é a página 45. Tá? Então, são 45 pautas. Provavelmente você não consiga fazer tudo em 10 minutos. Se você tiver tempo, você executa o caderno todo uma vez. Tá. Tá? Ok. Toda uma vez. Sendo que palavras e números educa a voz mental, e números treina, né, para que você não tenha dislexia e nem déficit de atenção. Por quê? Porque números, se você não estiver prestando muita, mas muita atenção, você não vai entender nada. Porque o número tem uma variação do 0 ao 9. Palavras, você tem 23 letras, no caso 26, Não sei. né, considerando 3 Desde o. são estrangeiras, mas fazem parte. Certo. Né? Você tem depois as sílabas, que são dezenas de sílabas, e aí você forma as palavras, que são milhares, né? 600 mil, né? Mais de 600 mil palavras na língua portuguesa. O número não, o número fica só entre o 0 e 9. Então tem que estar atento, né, na diferença de 1.235 para 6.422. Então você vai treinar número completo, né? Palavras e números para educar a voz mental, Certo. né? O duplas para campo, né? E aí vai o sequência para compreensão automática e o bloco texto para retenção. Retenção. Se você não tiver mais de 10 minutos por dia, é bem cansativo, tá? É bem Não. cansativo. Se você Oi. pegar aí num fim de noite,
Você vai mais enrolar do que treinar. Eu vou trocar, por exemplo, a ordem, porque eu estava fazendo os exercícios, a leitura e o bloco texto, eu estava deixando para a noite. Eu chegava do serviço, aí toda a rotina, né, que eu não vou esmiuçar, mas aí, no final, antes de dormir, pouco antes, eu fazia o bloco texto. Então, talvez esse Entendi. cansaço não favorece. Aí, né? o que você vai fazer? Né? Se não conseguir fazer tudo, você marca onde parou. Tá. Eu consegui até o final do duplas, tá? Eu já continuo no sequência. Lembrando que o sequência eu tenho que falar, né? Frutas, veículos, né? Pessoas, Aí vai. Passo, né? edificação, Quando não sabe, né? Fala passo. alimento. E no bloco texto, você também tem que parar e falar uma ideia com 7 a 9 palavras. Então, a gente exercitou hoje no 3, né? Só para eu verificar e fazer a sua evolução. Então, por exemplo, uma ideia que estava no texto, né? O Barroco teve sua ascendência na monarquia e dentro do catolicismo. Do catolicismo, isso. Né? O Barroco apoiava-se também nas ideias renascentistas. Cientistas. Né? O antiguidade. Barroco declinou com a ascendência da Revolução Protestante. Foi. Né? Com a queda da monarquia, diminuiu o investimento, né? Na parte, nas construções, ou seja, na arte barroca. Ou seja, tem mil frases, né? Então, cada um que você for lendo, você vai virar a página. Claro que não dá para fazer o zigue-zague, nem de trás para frente. Esse é só da esquerda para a direita. Mas terminou, tem que falar uma ideia e passar de folha. Certo, professor. Tá? E aí você vai fazer quantas vezes puder. E aí eu tenho certeza que na próxima, na sexta aula, você consegue chegar nas 1000, né? Vamos então, trabalhar. hoje eu chutei aqui que você ia ler 850, quase eu acertei, né? Claro. E eu falei que você ia entender entre 70 e 85. A compreensão bateu, a velocidade faltou um pouquinho só para poder chegar, né, no ritmo. Então, é isso. O bom treinamento é simples, mas não é fácil. A frase não é minha, do Dr. Laí Ribeiro. Ou seja, por que é simples? Que é ligar o metrô e não abrir o caderninho. Né? Não é fácil, porque, rapaz, na hora que você junta todas essas técnicas, né, se você não estiver dominando, entendendo o que você está fazendo, você faz mais errado do que certo. Tem que fazer uma base sólida mesmo, né, professor? De toda forma, parabéns, Fábio, até Obrigado, professor. o próximo.